Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e o levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha para o seu irmão e diga: vá e faça o mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nos encontramos na tua presença, nesta manhã de bênção, de vitória, de alegria, Senhor. Nós queremos contemplar o que o Senhor já fez aqui neste lugar. Senhor, nós queremos também apresentar esta manhã, Pai, a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Deus amado, Deus querido, usa-me, Senhor, nesta manhã, aleluia, como instrumento em tuas mãos, para falar para este povo, para esta igreja, não o que eu quero, Senhor, mas aquilo que tu queres falar conosco nesta manhã. Continua, Senhor, conosco, Pai. É isso que nós te pedimos nesta manhã, e por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, sempre louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Nosso Senhor, um pouco apertado aí, irmãos. Tem mais 3 cadeiras aqui no altar. Dá para botar mais cadeira aqui atrás. Dá para colocar mais cadeira aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não fique com raiva, não. Fique no altar, mas não fique com raiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: quem ama a Deus, também ama o seu próximo. Quem ama a Deus também ama o próximo. Aleluia. Não tem como alguém dizer que ama a Deus e não amar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu vários mandamentos, e o maior desses mandamentos, aleluia, esse perito da lei, ele conhecia, esse mestre da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você já ouviu alguém falar sobre isso, porque é fácil falarmos de amor, irmãos. É fácil falarmos de amor. Agora, difícil é praticarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem para onde nós irmos, irmãos, como igreja do Senhor. Aleluia. O Evangelho do Senhor, as boas novas, elas se resumem em amar a Deus e ao próximo. Aleluia. Aleluia. Elas se resumem em amar a Deus e também amar o próximo. Isso é Evangelho, irmãos. Se nós conhecêssemos verdadeiramente esse amor a Deus e amor ao próximo, nós éramos uma igreja totalmente diferente do que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que nós já aprendemos muito, irmãos. E olha que nós já crescemos muito, irmãos. Aleluia. Mas, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos conhecer mais deste amor de Deus. E ninguém conhece o amor de Deus à distância. Ninguém conhece o amor de Deus isolado. Nós conhecemos esse grande amor de Deus próximo. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, aleluia, eu quero dizer para a igreja, aleluia, que quem ama a Deus, aleluia, não tem dificuldade de amar o próximo. Quem ama a Deus verdadeiramente, ele não tem dificuldade de amar o seu irmão.
pecador, aleluia, por mais difícil que seja o nosso irmão, mas se nós amamos verdadeiramente a Deus, aleluia, não há em nós dificuldade em amar o próximo. Quem se relaciona com Deus não tem dificuldade de se relacionar com o próximo. Por que a gente, como igreja, ainda vê muitas pessoas, aleluia, difícil de se relacionar uns com os outros, irmãos? Porque pouco essas pessoas se relacionam com Deus. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais fácil nós nos relacionamos com o próximo. Porque nós vamos conhecer esse grande amor que Deus tem por nós, irmãos. E automaticamente nós iremos amar o próximo como a si mesmo. Se nós praticarmos a palavra, irmãos, vivermos a palavra, não só pregarmos a palavra, irmãos, aleluia, grandes coisas do Senhor acontecerá sobre a mim e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, o amor tem esfriado. Pastor Efonede, o amor tem esfriado no meio do povo de Deus. O pecado, pastor, mas é bíblico, a iniquidade aumentou, o pecado aumentou, aleluia. Mas o nosso amor, ele não pode esfriar, irmãos, porque o nosso amor, aleluia, está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, estar só olhando para o que está acontecendo lá fora. Paulo vai dizer que nós temos que olhar para quem? Para Cristo, o alvo. E o alvo da igreja não é a sociedade, o alvo da igreja não é a política, o alvo da igreja não é, aleluia, as outras denominações, o alvo da igreja ainda é Cristo. E se os nossos olhos estiverem em Cristo, aleluia, se a nossa vida estivesse relacionada a Cristo, o nosso amor não vai esfriar. Vamos passar por luta? Vamos. Vamos passar por dificuldades? Vamos. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque hoje, irmãos, nós entramos em uma época, aleluia, que nós queremos selecionar quem nós vamos amar. E não é assim. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz: quem é o teu próximo? Glória. Aleluia. A pastora, a irmã Nilda pode dizer: o meu próximo é a pastora que está aqui do meu lado. Aprenda uma coisa, irmãos: o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós. Aleluia. Todo aquele que esteja precisando de nós. Esse é o nosso próximo. Mas pastor, não, aleluia, não olhe para o erro, não olhe para a falha, não olhe para o pecado. Aleluia, olhe para o próximo. Olhe para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda, irmãos, uma coisa, aleluia, o nosso Jesus que nós estamos pregando nesta manhã, que nós estamos falando dele nesta manhã, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, foi preparar uma morada, como foi falado aqui, mas virá buscar essa igreja. Louvado seja o Senhor. Esse Jesus não morreu só por mim, não morreu só por você, esse Jesus morreu pela humanidade inteira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa parábola, a parábola do bom samaritano, ela vai falar muito, irmãos, sobre amor. E ela vai, aleluia, dar muitos ensinamentos para a igreja do Senhor. Porque infelizmente muitas das vezes a igreja age como essa parábola. Aleluia. Com uma atitude, aleluia, do sacerdote e do levita. E nós não podemos ter a atitude desse sacerdote. Nós, como igreja do Senhor, aleluia, que amamos a Deus, que pregamos sobre o amor, nós não podemos ter a atitude do sacerdote. Nós não podemos ter a atitude do levita. Nós precisamos ter a atitude do bom samaritano. Independente de quem seja, socorra. Independente de quem seja, estenda a mão. Independente de quem seja, ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então essa parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, irmãos, e menos praticada.
lei. É bem verdade que ele queria colocar Jesus à prova, ele queria provar Jesus. A Bíblia vai dizer que em uma certa ocasião, o perígono da lei, ou o mestre da lei, ele faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava com as segundas intenções, ele queria provar Jesus. Ele sabia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que ele era mestre. Aleluia. Ele sabia, irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas ele queria provar Jesus. Ele faz a pergunta: mestre, o que eu farei? O que precisa ser feito para que eu possa herdar a vida eterna? Esta pergunta. Mas o que me chama a atenção, igreja do Senhor, é que em cima desta pergunta Jesus faz duas para ele. Porque Jesus, irmãos, aleluia, é a própria sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o próprio conhecimento. Jesus, quando escuta esta pergunta e conhecendo o coração, aleluia, daquele mestre, daquele fariseu, louvado seja o nome do Senhor, daquele hipócrita, aleluia, Jesus assim devolve para ele duas perguntas. E eu acho interessante que Jesus vai dizer assim, aleluia, o que está escrito na lei e como você lê, ou como você interpreta. Porque como está escrito é uma coisa, e como eu e você interpretamos é outra. Aleluia. Porque ele poderia dizer como ele disse: não, a lei diz assim, assim, assim. Mas como você interpreta? Mas como você vê? Como você anda segundo o que a lei diz? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, aleluia, quando Jesus ele faz essa pergunta, o que me chama a atenção é que ele mesmo responde corretamente. Olha o que diz no versículo 27, aleluia. Jesus no versículo 26 ele vai dizer assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: e como você a lê, como você interpreta? Aí ele vai olhar para Jesus, aleluia, no versículo 27, e vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento, mas também ame ao próximo como a si mesmo. Aleluia. Jesus, aleluia, olha para aquele homem e vai dizer assim: você respondeu corretamente. Jesus vai dizer com outras palavras: você está certo, você não está errado, você conhece a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus olha para ele e vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Faça isso e viverás. Conhecer é fácil, fazer é difícil. Aleluia. Se nós verdadeiramente queremos, aleluia, esta vida eterna oferecida a nós por Cristo, nós jamais devemos deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, pastor, mas eu amo a Deus, mas o irmão eu não suporto. Passa a suportar. Ah, pastor, mas eu amo a Deus, mas Deus me perdoe, mas com o irmão eu não quero conversa. Ei, meu irmão, aleluia, você não conhece esse Deus ainda não, porque esse Deus ele é amor, esse Deus ele perdoa, esse Deus ele restaura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso e viverás. Faça isso e terás vida eterna. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Qual é mais fácil, irmãos? Amar o próximo ou falar do próximo? Glória a Deus, Jesus, pelo silêncio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil amar ou falar do próximo, irmãos? É mais fácil falar, irmãos. Aleluia. Porque só ama o próximo quem ama a Deus, irmãos.
Aleluia. E tem muitas pessoas, irmãos, dizendo que ama a Deus, mas odeia o irmão. E a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jamais, irmãos, iremos ver a face de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não amarmos o nosso próximo como a si mesmo. Se nós não nos perdoarmos uns aos outros. Aleluia. Sentar na mesa é isso, irmão. Sentar na mesa não é entregar a chave de carro. Louvado seja o nome do Senhor. Sentar na mesa é confronto. Sentar na mesa é exortação. Aleluia. Jesus tem pão, mas também tem cajado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nos faz melhorar cada dia, irmão, é a exortação de Deus em nossas vidas, Lucas. É a correção de Deus em nossas vidas, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só, queridos, nós não podemos observar, aleluia. Nós podemos observar, melhor dizendo, que aquele homem, irmãos, perito da lei, é um cara inteligente. Ele queria se justificar. E aí ele faz uma pergunta a Jesus. Quando Jesus vai dizer, o que é que diz a lei? Como tu veio lá? Ele vai dizer, não, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo a si mesmo. Jesus olha para ele e disse, faz isso e viverás, faz isso e terás vida eterna. Aí ele, querendo se justificar, ele faz uma pergunta para Jesus. E quem é o meu próximo? Oh, glória. Quem é o meu próximo? Aí eu amo esse Jesus, irmãos, aleluia, que ele prega com amor, mas ele também, irmãos, ele bate na hora de bater. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai apresentar para este homem quem é o próximo, pregando em cima de uma parábola, para que ele venha entender facilmente quem é o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, ele vai falar sobre a parábola. É o texto que nós acabamos de ler. Aleluia. Jesus vai dizer, um homem descia de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Para Jericó. Jerusalém era o lugar onde? Era o lugar onde as pessoas judeus ainda adoravam ao Senhor. Jerusalém era o lugar da adoração. Jesus vai dizer assim, descia, aleluia, alguém do lugar da adoração em direção a Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Quando caiu na mão dos assaltantes, dos ladrões, e aí a Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles homens, aqueles assaltantes tiraram a roupa daquele homem, espancaram aquele homem e deixaram aquele homem quase morto no meio do caminho de Jerusalém para Jericó. E aí Jesus vai dizer, aleluia, que naquele momento vai passando um sacerdote que também vinha de Jerusalém, pastor Ivonei, em direção a Jericó. Só que quando ele vai chegando e se aproximando, a Bíblia vai dizer que ele viu aquele homem naquele estado. E aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele desvia o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmãos, aleluia, a gente tem desviado o caminho porque a gente não quer se encontrar com alguém. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente quer desviar o caminho, aleluia, porque a gente não suporta alguém. É Jesus dizendo, vai, perdoa, vai, se reconcilia. E a gente endurecendo o coração, não, eu vou passar pelo outro lado, porque o outro lado é melhor. Deixa quem quiser estar aí. Aleluia, não pertence a mim, não tem nada a ver comigo, não foi comigo, louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, a Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aleluia. O glória, o culto é de manhã, irmão, falando sobre amor e aperta mais ainda, né? Ainda mais sono. Aleluia. Mas daqui a pouco você vai se alegrar que Jesus vai continuar lhe amando. Porque o café da manhã aí é mais amor.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, bateram, tiraram a roupa, deixaram aquele homem quase morto. Aleluia. Mas de repente desce um sacerdote. O que faz o sacerdote na época? Ele trabalhava no culto, assim como o levita. Quem sabe, irmãos, o sacerdote ele pregava. O que ele pregava? Perdão. O que ele pregava? Compaixão. O que ele pregava? Aleluia. Sobre amor, irmãos. Quem sabe, irmãos, vamos conjecturar, quem sabe, aleluia, ele tinha acabado de pregar sobre amor. Irmãos, tome cuidado com o que a gente prega, viu? Porque, irmãos, pregou, engula e viva. Vou dizer mais uma vez: pregou, engula e viva. Aleluia. Pregar e jogar para fora, não. Pregue, engula. Pastor, está arranhando, está engaçando. Engula e viva aquilo que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe o sacerdote tinha acabado de pregar sobre amor, dizendo: olha, irmão, precisamos amar uns aos outros. Aleluia. Quem sabe o sacerdote diz: olha, se você encontrar alguém, estenda a mão. Aleluia. Mas é na prática, irmãos, que Jesus nos conhece. Jesus não nos conhece, irmãos, aleluia, e fica encantado porque nós estamos em cima do altar com paletó, aleluia, com a gravata, não. Jesus conhece o nosso coração. E graças a Deus por isso. Porque, irmãos, paletó não define ninguém, aleluia. Teologia não define ninguém. O que define o verdadeiro crente é o amor. Aleluia. O que define o verdadeiro crente é o amor. Aleluia. O sacerdote vai passando, vê, passa por outro lado. Aí Jesus vai dizendo: mas também vinha um levita. O que faz o levita, irmãos? A gente tem o costume de chamar os irmãos de levita. Eles são levitas, mas o levita ele trabalhava no culto, irmãos. Ele não só louvava aqui, não. O levita ficava lá na recepção. Aleluia. Aleluia. O levita também lava a igreja. Glória. O levita também pega a cadeira. Aleluia. O levita também, aleluia, visita. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele participava do culto. Quem sabe, irmãos, ele estava louvando e adorando sobre o amor. Aí ele vai descendo, vê aquele homem naquele estado, a Bíblia diz que ele faz o quê? A mesma coisa do sacerdote. Passa pelo outro lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passa pelo outro lado. Aí Jesus vai dizer: mas também, aleluia, descia sobre aquele lugar um samaritano. Ele não estava vindo de Jerusalém. Ele não estava na adoração. Ele estava de viagem. Aleluia. Ele estava de viagem. Chegou onde se encontrava aquele homem. E quando viu, a Bíblia diz que ele teve o quê? Compaixão, misericórdia. Ele teve piedade. Ele amou. Ele se colocou. O que é amor, irmãos? É se colocar no lugar do outro. Oh, glória. Aleluia. É se colocar no lugar do irmão. É se colocar no lugar da irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não, pastor, não é comigo, não. Se vire, se ferre, não. Isso não é evangelho, não, irmãos. Aleluia. Nós temos aqui um grupo de intercessão aqui nessa igreja. Qualquer coisa a gente coloca lá no grupo, né, pastor? Irmãos, coloca lá na igreja. Irmãos, vamos levantar o favor, vamos orar para fulano de tal. Aleluia. Eu não sei quantos oram, irmãos, mas quem ama, ora. Aleluia. Eu sei que alguém está orando porque alguém ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é fácil nós receber uma notícia, aleluia, que alguém está precisando de oração, que alguém está precisando de um milagre. Receber uma notícia em uma rede, irmãos, e se levantar para orar é difícil, irmãos.
Mas quem ama faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer: um samaritano vinha de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem. Quando viu, teve piedade dele, aproximou-se dele, aleluia, enfaixou as feridas, derramou neles vinhos e óleos, e depois colocou sobre o seu próprio animal, e levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Aí Jesus olha para aquele homem, aleluia, que queria provar Jesus, e vai dizer: dos 3, qual você acha que foi o próximo? Aí ele vai entender e vai dizer assim: o terceiro, o que usou de misericórdia, o que usou de amor. Aleluia. Jesus disse para ele: vá e faça o mesmo, e terás sua vida eterna. Vá e faça o mesmo. Quando eu estudava esse texto, Deus me dava algumas lições. Eu quero compartilhar com os amados irmãos nesta manhã. A primeira lição que eu aprendo, aleluia, é que o amor ao próximo, ele não se define com palavras, mas o amor se define com atitudes, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem uma onda, aleluia, nesse mundo que nós vivemos, que até abrimos a boca e dizemos que amamos, mas a prática é diferente. Que perdoamos, mas a prática é diferente. Então deixa eu dizer algo para nós nesta manhã. O amor, ele não se define, aleluia, não se demonstra com palavra. O amor, ele é demonstrado com atitude. Aleluia. O amor, ele é demonstrado com atitude. Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer: também a fé, se não tiver obra, ela é morta em si mesmo. Eu tenho fé, mas cadê as obras? Aleluia. Eu amo de boca, mas cadê as minhas atitudes? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu amo a Deus. Sem Deus eu não sou nada. Cadê as suas atitudes? Aleluia. Só de boca. Aleluia. Isaías já profetizou sobre isso. Vai dizer que o povo de Israel, aleluia, adorava com os lábios, mas o coração estava onde? Distante, irmãos. Para com isso, irmão, aleluia. E dizer que ama o Senhor, mas as suas atitudes não correspondem com aquilo que você diz. Não adianta, irmão, aleluia, pregarmos aqui, igreja, quem é pregador e quem ainda vai pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Pregamos aqui e não vivemos lá fora. Aleluia. A fé sem obra, irmãos, ela é algo morto. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que não é fácil ser crente. Você sabia disso? Por isso que não é fácil ser crente. Tem um grupinho aí, irmãos, achando que ser crente é só levantar a mão, confessar e crer e pronto, e botar uma bíbliazinha dentro do braço e ir para casa. E chegar lá, colocar a Bíblia ali, aleluia. Ou então abrir no Salmo 91. Ou no Salmo 23. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa a Bíblia ali. Não, irmãos, não é fácil ser crente, irmãos. Aleluia. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos, irmãos. Nós somos cristãos, miniatura de Cristo. Cristo viveu o que pregou ou não viveu, irmãos? Viveu. Aleluia. Você não vê Jesus fazendo acepção de pessoas. O que a igreja faz? Deixa eu trazer algo para mim, para você guiar no meu coração aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. A igreja está observando muito os erros e o pecado dos outros. E tem esquecido dos seus erros e dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem ama
não fica contente com quem está caído. Quem ama, irmãos, busca levantar quem caiu. Quem ama, estende a mão. Quem ama, para. Quem ama, socorre. Quem ama, ajuda. Quem ama, cuida. Quem ama, sacrifica-se. Olha para Jesus, irmão. Ele não te amou, não amor. Ele cuidou, ele sacrificou, ele estendeu a mão, ele nos levantou todas as vezes que nós caímos. Culpa é nossa e não era do diabo, era nossa. Aleluia. Mas Jesus estava lá, louvado seja o nome do Senhor, estendendo as mãos para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para mim e para você nesta manhã. Aleluia. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos. Nós estamos aqui nesta manhã pela glória do Senhor, por dar graças a Deus a Ele. Aleluia. Por nós mesmos nós não estaremos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amar ao próximo não se demonstra com palavras. Quem sabe o sacerdote pregava sobre isso. Quem sabe o levita louvava sobre isso. Amar ao próximo se demonstra com atitudes. Aleluia. O samaritano vinha de viagem. Estava viajando. Ele para a pastora e socorre. Ou seja, ele deixa a viagem dele para segundo plano. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para Deus, irmãos, eu vejo que Deus tem um grande amor pela minha e pela sua vida, irmãos. Aleluia. Aleluia. Que Ele entregou o seu melhor, irmãos. Ele entregou o seu filho por amor a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse samaritano, irmãos, aleluia, ele deixa a sua viagem em segundo plano, irmãos. Quando eu estava estudando, eu me lembrei lá em Marcos, vai falar sobre aqueles 4 homens que ajudam o paralítico e levam até Jesus. Quem que não queria ver Jesus naquela época? Quem não queria estar próximo de Jesus? Quem não queria receber o milagre de Jesus? Aleluia. Mas eles deixam o seu eu de lado para ajudar alguém que está necessitando. Louvado seja o nome. O que é isso, pastor? É amor.